O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Ezequiel, no capítulo 20, diz: E aconteceu que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram pedir-me que consultassem Jeová e sentaram ao meu redor. Então o Senhor respondeu e me veio a palavra de Jeová nestes termos: Ó querido filho do homem, fala, pois, aos anciãos e líderes de Israel e dize-lhes: Assim diz Jeová, o Senhor. Ora, agora vindes consultar-me? Pois tão certo como eu vivo, não me deixarei ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Porventura tu, profeta, os julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta-os com as práticas abomináveis dos seus pais e antepassados e declara: Assim diz Jeová, o soberano Deus. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada eu lhes afirmei: Eu sou Jeová, o Senhor, o teu Deus. Naquele dia, jurei a eles que os libertaria do Egito e os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. Então, naquela época, eu lhes ordenei: tirai dentre vós as imagens idólatras e nojentas que encantam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eis que eu sou Jeová, o Senhor vosso Deus. Contudo, o meu povo se rebelou contra mim, contra a minha pessoa, e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentidos. Tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs, no meio das quais o meu povo se encontrava, aos olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por esse motivo eu os livrei das terras do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos e mostrei-lhes as minhas leis, pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-las. Do mesmo modo, lhes concedi os meus sábados, como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou Jeová, o Senhor, que os santifica. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, nós conhecemos o círculo vicioso de Israel. Deus liberta, Deus exalta, eles têm aquele momento, tudo que o Senhor disser nós faremos, daqui a pouco estão lá naquela situação horrenda de novo, o que prova o que eles são, né? Como diz o ditado, o fim justifica os meios. O que Israel viveu, as profanações, a rejeição ao Messias, tudo isso revela que eles nunca realmente se voltaram para Deus. Quem se volta para Deus não tem como não reconhecer o Messias. Por quê? Porque existe uma ação, o convencimento do Espírito Santo. Então ele fala e ele convence, ele veio mesmo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele convence. O que é convencer? Ele deixa a pessoa certa de que Jesus Cristo
é o Senhor soberano que julgará todas as coisas, e quem não o seguir vai para o inferno. O Espírito Santo cumpre a sua missão e não deixa nada por fazer. Mas as pessoas, e especificamente Israel, negligenciaram, ouviram a voz do Espírito, mas endureceram os seus corações por causa dos seus próprios critérios, das suas próprias ambições, dos seus próprios privilégios, das suas próprias intenções, dos seus próprios projetos. Folga minha alma, come e bebe, tens em depósito bens para muitos dias. Os projetos deles eram ampliar celeiros, conquistar riquezas, e Deus ficou de lado, né? As missões, a obra de Deus, eles são acusados na Escritura de os prevaricadores. Que são os prevaricadores? Aqueles que têm uma missão, mas não conclui, não cumpre, não leva adiante. Prevaricadores. Então, Israel vive um círculo vicioso. Deus vem, opera na vida deles, os leva, daqui a pouco eles estão de volta ao ponto de partida, de volta ao princípio. Deus vem, opera, os eleva, eles, Jeová é o Senhor, é jejum, é culto a Deus, é sacrifício, daqui a pouco estão de volta lá no princípio, não tem evolução. Eles viveram uma história de momentos de elevação, mas não tiveram a constância, como Paulo diz, sede firmes e constantes. O que é ser constante? Se você tem uma lição hoje, e você aprendeu essa lição, essa não vai precisar nunca mais ser ouvida por você. Você vai em busca de novas lições. Isso é ser firmes e constantes. Você vai evoluindo a cada momento, a cada dia, a cada experiência. Mas Israel não. Cai com os ídolos, Deus vem, operou com Elias, mas daqui a pouco eles estão de volta ao princípio. O livro de Juízes chega a ser horrendo com essas coisas. Aonde o povo está lá perdido, Deus vem, levanta um líder, os eleva, derrota os inimigos, daqui a pouco não tem aquele líder e o povo volta a cair na desgraça, nas mesmas coisas de antes. Ou seja, não aprendiam as lições, o que era deixado no meio deles pelo levante dos juízes, os líderes, o que aqueles líderes diziam: olha, eu ouvi do Senhor, é assim que nós temos que proceder, vamos nos levantar, vamos organizar, vamos formar um exército, vamos vencer os inimigos. Ia lá, vencia, mas aquele princípio da vitória era esquecido, deixado de lado, e eles estavam sempre retornando ao ponto de partida. E Deus está dizendo assim, né? Eu fiz promessa lá no Egito, e lá no Egito, já lá dentro do Egito, eles se desviaram de mim, e eu ia consumi-los lá dentro do Egito. Mas se eu faço isso, o meu nome seria escarnecido naquelas nações, porque eu disse e todo mundo lá sabia que eu havia dito que tiraria o meu povo do Egito. Resumindo, traduzindo, se eu não tiro, eles zombariam de mim. Então, eu tirei Israel do Egito por amor do meu nome, não foi por causa deles, foi por amor do meu nome. Porque era uma nação que não merecia livramento. Deus zelou pelo seu nome. Irmão, mas nós não queremos isso. Nós não queremos que Deus nos dê uma chancezinha, uma misericórdiazinha, uma libertaçãozinha por amor do nome dele. Nós queremos andar e ser dignos de receber tamanha misericórdia realmente, com dignidade, de modo que Deus saiba que o nome dele sempre, de toda e qualquer forma, vai ser glorificado em nós, por nós e através de nós. Não é apenas Deus dizer assim, estou fazendo, mas tu merece mesmo a morte, estou fazendo por causa do meu nome, não por causa de você. Não, mas o Senhor Deus quer ter conosco uma aliança, né? Como ele diz assim, eu lhes dei o meu sábado,
uma aliança entre eu e eles, coisa que ninguém lá fora tem, nenhum dos povos tem. Eles têm que trabalhar duro sempre. Eu não, eu vou fazer vocês prosperarem, multiplicarem, mesmo tendo um dia de descanso. Daí vem a palavra que o Senhor Deus dá aos seus enquanto dormem. Mas isso que acontece com Israel é o retrato horripilante de toda uma geração que vem desde tempos antigos. E hoje, dentro das igrejas, nós vemos isso, nos deparamos com isso. Pessoas que estão bem, começam, estão subindo, daqui a pouco, bruft, caiu. Recomeça tudo de novo. Aí vai. Tu pensa que vai deslanchar, daqui a pouco, bruft. Está no mesmo ponto sempre. É um Israel rodeando o deserto por 40 anos. E nós estamos aqui, irmão, para fazer a reflexão de cada um acontecer. Você tem que parar e pensar. Nós já falamos, pessoas que anos dentro da igreja, nunca leram o Novo Testamento todo, nunca leram as epístolas, as cartas, nunca leram Apocalipse. Não há evolução. A pessoa está no ponto de partida, está ali marchando, marcando o passo sem evoluir. Então nós precisamos refletir com relação a isso. Se a sua vida realmente cresceu, se foram coisas acrescentadas ao seu entendimento, se o seu comportamento mudou, se a sua maneira de ver o mundo mudou, ou se você continua vendo o mundo sempre da mesma maneira, e a sua própria vida, como você vê, os seus objetivos, o que mudou. Se não, você vai estar pensando que está subindo, mas na verdade está parado lá no primeiro ponto, como sempre. Já falamos aqui muitas vezes, né? Irmão, se você que diz que conhece um Deus vivo, você que diz que sabe da palavra de Deus, você que diz que tem o Espírito Santo, você que diz que faz parte da igreja do Deus vivo, que o homem de branco passeia no meio dos candeeiros de ouro, passeia à sua volta, porque você é o candeeiro de ouro. Se você diz que tudo isso acontece sobre a sua vida, que você é templo do Espírito Santo, que Deus fala contigo, que Deus te dá a graça, que Deus te livra, se o teu pensamento, a tua maneira de ver o mundo for igual a do teu vizinho que não sabe quem é Deus, não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, você está vivendo o quê? Uma ilusão. Quem é o espiritual aí? Se eu penso como penso meu vizinho, se o meu objetivo que eu pretendo alcançar na vida são as mesmas coisas que o meu vizinho que não está nem aí para a igreja, nem aí para Deus, nem aí para a Bíblia, pensa também dessa maneira, pensando em alcançar coisas do mundo, querendo colocar o seu ninho no alto, estar bem, se resguardar, não vive nada por fé. O meu vizinho vive só pela vista, querendo colocar a mão nas coisas que ele pode pegar, construir o que ele pode construir, castelos e mais castelos de cimento e tijolo. E o meu objetivo, já falamos sobre isso. Se eu penso como pensa o católico, eu não tenho Deus. Se eu penso como pensa um espírita, eu não tenho Deus. Se o meu pensamento bate com o de um ateu, eu não tenho Deus. Se o meu pensamento bate com as ambições da terra, que eu tenho certeza que o céu e a terra passarão, eu não tenho Deus. Então, o que acontece? Parece que subiu, mas está lá no primeiro ponto. Não evolui, não caminha, não vai direto para as regiões celestes, assentar-se com Cristo Jesus, como diz Paulo. Não está pronto para que Jesus Cristo, por debaixo dos seus pés, pise, esmague a cabeça da serpente. Não está pronto. Então, irmão, o que nós queremos a misericórdia de Deus nesse dia? É porque tem pessoas que não evoluem. Tem pessoas que não deslancham, tem pessoas que não caminham, estão sempre de volta ao primeiro ponto das suas vidas. E às vezes, conheço Bíblia,
estou lendo Bíblia, estou lendo livro, sei lá, estou tendo sonhos proféticos, mas você não vê todo esse dito espiritual fazer efeito na vida das pessoas, para que a coisa realmente aconteça, né? Se tornam casos crônicos, sem mudança. Estou bem, todo mundo, caramba, a pessoa mudou, né? Daqui a pouco, bruft, está igualzinho estava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Isso, irmão, é uma coisa que acontece muito abrangente. Eu estou usando esse texto aqui de Ezequiel, que para mim, quando eu leio isso, eu vejo aqui nesse texto de Ezequiel essa situação. Pessoas vêm consultar ao Senhor, e Deus está falando com Ezequiel, tanta coisa que já foi dita para trás, eles ainda vêm me consultar. E tudo que, resumindo, né, eu traduzo aqui, e o que foi dito para trás? Estamos aqui no capítulo 20 de Ezequiel, e já aconteceram muitas coisas. Ezequiel profetizou dias e noites, Ezequiel profetizou durante anos de profecia. Daqui a pouco vem um povo se aproximando de Ezequiel, e Deus diz assim: Ezequiel, eles vêm consultar, eu não vou responder nada para eles. Por que não ia responder nada para eles? Primeiro, que já tinha dito tudo que era para ser feito. Então, quando já foi dito alguma coisa, tem que simplesmente chegar e se fazer. Não adianta ficar protelando. Fala de novo. Não, fala de novo não, porque quando Deus fala, existe um tempo para se agir. Se não se agir no tempo de Deus, aquela palavra perde o seu efeito. Não adianta agir depois, tem que ser na hora que Deus determinar que algo tenha que ser feito, é naquela hora, depois complica. Então, Ezequiel, eles vêm consultar? Ah, tá bom, Ezequiel, responde para eles conforme a malignidade do coração deles. Outras passagens vão ser bem específicas sobre isso. Esse povo vem me consultar, Ezequiel? Tu é profeta? Então responde para eles. Eu entendi, quando eu estava lendo aqui, eu recebi algo. Ezequiel, tu é profeta? Ah, já que tu é profeta, então responde para eles que eu quero ver. Aí Ezequiel fica sem resposta. Aí o Senhor diz assim: não, diz para eles, assim digo eu. Por quê? Porque eles estão indo diante de um profeta, mas estão ignorando Deus. Eles queriam que Ezequiel lhes dissesse alguma coisa agradável. O homem Ezequiel, porque eles bem sabiam que Deus não ia lhes dizer nada agradável. Foi isso que eu estava lendo o texto e penetrou na minha memória, porque ninguém vai ver, porque isso não está escrito aqui, mas foi traduzido a mim, e eu digo e ponto final, e aceito o desafio. Então, os homens vêm, vamos consultar Ezequiel, vamos ver o que Ezequiel tem a dizer. Mas eles não estão nem aí para Deus, porque se eles estivessem aí para Deus, eles já teriam tomado atitude há muito tempo, porque Ezequiel já vem profetizando há anos, e eles vêm ouvindo, e tudo que eles fazem é ameaçar Ezequiel, ameaçar de morte, ameaçar de prisão, ameaçar de tudo que é jeito. Então, Deus falou? Falou. Eles agiram? Não. Eles se posicionaram? Não. Então eles estão sempre no ponto de partida. Irmão, atente, busque de maneira que você diga assim: Deus, me dá certeza, me ensina a te ouvir para que eu possa te seguir, me dá certeza de que é o Senhor falando, me ensina a discernir a tua voz, a tua vontade. Porque eu fiz isso com Deus. Deus, me mostra a tua vontade, e eu te prometo, e eu te juro pelo meu sangue, que se eu souber qual é a tua vontade, eu farei, quer morra quem tiver que morrer, ou até mesmo eu, quem tiver que viver, viverá, e quem tiver que morrer, morrerá, mas se eu souber que é a tua vontade, eu te juro pelo meu sangue, que reunirei todas as minhas forças, e realizarei aquilo que tu me disseres. Faz a mesma coisa, irmão. Senão é vida inútil. Quantas coisas eu já fiz que escandalizou meus pais, escandalizou as pessoas à minha volta, quantas coisas eu já fiz que escandalizou a própria igreja, quanta gente já foi embora daqui porque discordou de coisas que eu fiz, quantas?
Quando suspendi a tal da Santa Ceia, quanta gente foi embora? Eu disse, já foi tarde. Quando eu falei jejum, aqui não. Quanta gente foi embora? Já foi tarde. Mas eu falei para Deus, aquilo que o Senhor me mostrar que é a sua vontade, eu estou te jurando pelo meu sangue, que vai ser isso que vai ser feito. Então, meu irmão, procura, clama, Deus me ensina. Isso tem valor para você, discernir o que é a voz de Deus? Ou você se satisfaz em chegar diante desse púlpito somente e tocar a vida? A palavra foi boa, tal, mas você guardou a palavra? Ou ela vai ser esquecida? Eu me alegro, às vezes tem alguns irmãos que mencionam, pastor, lembra aquela pregação que você disse isso? Eu digo assim, não lembro. O pastor falou isso, assim. Qual a data dessa pregação? 2008. Ou seja, a pessoa está ali, sabe, que está quase que praticamente decorando a pregação. Ela sentiu que Deus fala com ela ali, então a pessoa decora. Ouve aquilo 10, 20, 30 vezes. Teve uma pessoa uma vez que, não sei se foi um e-mail, pastor, eu acho que eu já decorei aquela mensagem, Elias nas ruas. Eu acho que eu consigo repetir cada palavra que o pastor disse. E até hoje eu já ouvi aquilo mais 50 vezes. Cada vez que eu ainda pego para ouvir hoje, é como se estivesse ouvindo a primeira vez. Deus está trabalhando. Agora tem outros que ouviu hoje, pega o CD, chega em casa, guarda. Essa aqui eu já ouvi. Tem gente, uma vez teve um rapaz que chegou aqui, eu baixei, pastor, todas as mensagens para o meu celular, que o meu celular tem não sei quanto de memória, eu baixei todas elas. Qualquer coisa que perguntava para ele, ele não sabia. O que adiantou ele baixar as mensagens para o celular? As mensagens não fazem efeito quando estão escritas no código virtual do celular. Elas só fazem efeito quando estão escritas nas tábuas do nosso coração. Não adianta eu ter uma mensagem poderosa dentro do meu celular. Pode ser, né? Quem sabe o celular não se converta e Jesus diga para ele, vinde bendito o celular, possui por herança o reino que está proposto. Não é no equipamento que faz efeito, é dentro de nós, e para passar para dentro de nós tem que ouvir, meditar e orar, para que Deus dê um filtro para aquilo que é para a minha vida. Então, irmãos, tem pessoas, né, que tem um problema crônico, Deus fala, mas não adianta, não se posiciona. São tantos os casos, e ficam sempre rodeados de coisas. Tem outros que chegam há pouco tempo no ministério, Deus vai abençoando, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai abrindo portas, a pessoa começa a sair do sufoco e ver que a mão de Deus está agindo, começa a ter mais paz para buscar Deus, mais liberdade, mas tem outros que estão sempre girando ali 40 anos no deserto e você não vê resultado. Parece que o evangelho não está funcionando para algumas pessoas, mas ele funciona. Se o evangelho não funcionasse, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Foi Deus que foi te buscar dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no meio da rua. Sabe lá o que é isso, meu irmão? Alguém ouvir um CD e dizer assim, não, eu tenho que ir nessa igreja? É só se o Espírito Santo disser assim, ouve, agora te laça pelo pescoço e te arrasta. Quantas pessoas já ouviram esses CDs? Nós já distribuímos milhares desses CDs, milhares. Perdi a conta. Só nos anos que ficaram aí para trás, em apenas um ano, nós distribuímos R$9.000 em CD. Em apenas um ano, foram R$9.000 em CD. Quanto tempo já passou desde isso? São milhares de CDs que nós, geração Jesus Cristo, temos. E olha quantas pessoas tem aqui. Então entenda, há um milagre, há um projeto, há um propósito.
Deus resolveu te alcançar. Todo mundo está por aí vendendo mensagens. Nós não vendemos mensagem porque Deus mostrou, se entrar dinheiro, entra barreira, tem que jogar todas as barreiras por terra. Então vai, leva, os irmãos levam, faz a obra. A gente aqui passa um CD aí, ó, quando pedem muito sai R$1, R$1,50. Alguém por aí está dando DVD a esse preço? E nós não estamos vendendo, nós estamos apenas usando para os custos. Tem energia elétrica, tem as capas, tem a gravação, tem trabalho de quem está fazendo, tem os equipamentos. O que é isso, irmão? É para que as pessoas recebam e Deus faça a obra na vida delas. Por que faz na vida de uns e outros continuam que nem um Israel rodeando 40 anos no deserto? Se o evangelho fez efeito na minha vida, está fazendo na tua, porque você sobe esse morro aí 3 vezes na semana para vir até aqui. Então ele faz efeito. Agora, não pode Deus falar uma coisa e daqui a pouco o comportamento aqui na frente ser como Deus não tivesse falado nada. Por exemplo, nós fizemos uma brincadeira aqui, uma festa, e teve gente que não gostou. Não gostou? Ué, a porta que entrou sai. É a mesma porta, continua do mesmo tamanho. Entende? Aqui eu não peço satisfação ao membro da igreja, aqui eu vou e faço. E tudo que se faz nesse lugar é motivo de Deus pegar alguém e jogar na lata do lixo. Imagina uma pessoa, um membro da igreja, questionar uma decisão minha. Se eu estivesse sujeito a questionamento, não seria o pastor da igreja. O camarada, ele é da macumba, mas ele nunca questionou o pai de santo. Ele é da igreja católica, ele nunca questionou o padre. Ele é da maçonaria, ele nunca bateu de frente com o líder máximo, o grau 33. Mas ele vem para um lugar, ele sai de onde está o diabo, vem para onde está Deus e quer questionar o sacerdote de Deus. Loucura! São pessoas que não entendem as lições, não progridem, não prosperam, elas ficam rodeando. Irmão, olha o que o Espírito Santo manda dizer. Eu sou amigo de todo mundo, eu trato todo mundo como irmão, como filho e como pai, com todo respeito. Mas quando você dirigir a palavra a mim, olhe bem a distância que nos separa. Assim manda dizer o Espírito Santo. Não é porque eu sou amigo que eu deixo de ser sacerdote. Não é porque eu não uso vestes sacerdotais que Deus olha para mim e não me vê diferente do que toda a igreja. Eu sou diferente de que toda a igreja aos olhos de Deus. Por mais que eu tente me misturar com o povo, quando os olhos de Jesus passam no meio do povo e me vê, ele me vê diferente. Isso é assim, ponto final. Então, irmão, aprenda as lições. Eu não estou aqui para ser questionado por ninguém. Se eu quisesse ser questionado por alguém, na hora de tomar alguma decisão, o que eu faria? Vou chamar os irmãos aí, os mais velhos, ou então criaria um corpo de diácono. Vamos sentar aqui todos à mesa redonda, porque vamos ver a opinião de alguém. Eu peço a opinião de alguém? Se eu não peço a opinião de alguém, também não quero que ninguém venha dar opinião. Se recebeu alguma coisa, acredita ter recebido alguma coisa de Deus, traz para a gente. Eu vou pegar o que você acredita ter recebido de Deus, vou lá para o meu cantinho e vou dizer assim: Jesus, isso aqui vem do Senhor? Se ele disser, vem, pronto, irmão, está feito, negócio fechado. Se ele disser, não, não vem, lá no meu cantinho tem uma lata de lixo, eu digo assim, pronto, está encerrado o assunto. É ele que manda, e eu conheço quando ele fala. São 30 anos caminhando. Quando você caminha com alguém há 30 anos, conhece até o som da respiração desse alguém, conhece os passos, o abrir da porta, não conhece? Nós que fomos criados com os pais, não sabemos? Quando mete a chave na porta, a gente diz, é o pai. Ou então diz, é a mãe, é o irmão. Pelo modo de meter a chave na porta, a gente sabe quem é.
Como diz o ditado popular, pelo andar da carruagem a gente sabe quem vem dentro. É um ditado um pouco exagerado, mas é isso aí. Então, irmão, né? Tem pessoas que não sabem acumular lições, não sabem acumular lições, e nem sabem refletir na vida. E um dia na igreja batista, alguém dizia assim, não, isso assim, está errado. Na comissão de negócios, eu vou falar, porque eu discordo do pastor. Uma mulher dizia isso, né? Eu dizia assim, não, é longe de mim tal coisa. Não, nós temos que falar. Nós damos o dízimo aqui e temos direito a falar. Eu falei, não, o fato de eu entregar o meu dízimo na igreja não me confere autoridade para falar nada. Se o pastor fez, muito que bem, está feito. Não, mas na sessão de negócios eu vou falar. Eu falei, eu não, eu vou ficar quieto. Eu não vou falar nada. Será que não se aprende as lições? Eu disse assim, a lição que eu disse foi o seguinte, não, eu fui da macumba e eu nunca questionei um pai de santo. Eu frequentava as ladainhas católicas e nunca questionei um padre. Agora aqui que eu acredito que há um Deus, eu vou questionar aquele homem? Questione você e não me envolva nisso. Não, mas eu vou falar porque eu dou o meu dízimo e eu tenho direito. E foi lá e falou. Foi lá e falou. Resultado? Algum tempo depois, estava lá em adultério, nos maiores horrores, com a vida maior lixo, envolvida nos piores pecados, porque nós não somos fortes, mas a misericórdia de Deus é que nos agracia. Então, na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa, na nossa arrogância, o poder dele acaba conosco. É assim que as coisas funcionam. Então, irmão, são pessoas que ficam rodeando e não evoluem, porque as lições da Bíblia, as lições das experiências não lhes dizem nada. São pessoas que só se rendem ao que lhes agrada. Teve um caso aqui de um irmão que ele saiu do ministério. Pastor, eu estou dando um tempo. Amém, irmão. Está dando um tempo, cada um tem o seu tratado de Deus, cada um tem a sua vida. E o tempo dele foi bem longo, até que ele teve um sonho. Ele teve um sonho e não se conteve, me mandou aquele sonho imenso pelo Facebook. Eu falei, caramba, que coisa impressionante. Aí eu falei assim para ele, e aí, o que tu acha desse sonho? Ele falou, não tem jeito. Deus está me dizendo, eu tenho que estar aí, eu tenho que estar sentado aí. Eu falei, bom, se é isso, claro que era isso, eu tinha visto. Eu falei, se é isso que você entende, meu irmão, então faça aquilo que Deus te mandou fazer. Mas não adianta. Tem pessoas que nem quando Deus fala, elas estão dispostas a obedecer. Porque existem coisas que chamam a atenção. Eu vou tocar na outra igreja, vão me exaltar lá, vão dizer que eu sou o cara, eu vou fazer apresentações nas igrejas tal. Isso é muito maior do que simplesmente ficar sentado num banco lá da igreja, onde o pastor não vai deixar eu tocar, não vai me dar oportunidade, eu vou ficar na outra. Tem pessoas que são assim, não adianta o Senhor Deus falar. E tem pessoas que não entendem que seus sonhos, né? Esse foi o caso de um irmão que sonhou para estar aqui, mas ignorou. Mas que sonho tremendo! Eu fiquei impressionado com aquele negócio. Que coisa realmente, que Deus tremendo e maravilhoso nós temos. Fala mesmo de perto, fala sem deixar dúvida. Fiquei impressionado com o sonho. E o cara não deu ouvidos ao próprio sonho. Que dirá se eu falar também? Não vai dar ouvidos? Porque o Espírito Santo falou com ele, ele não deu ouvidos pessoalmente. Se falar através de mim, ora, ele também não vai dar ouvidos. Aí tem outras pessoas, irmão, que têm sonhos, diz que recebeu direção de Deus. E o que acontece? Tem uma coisa que precisa ser entendida, meu irmão.
Nunca, isso aqui é muito bom, nunca um sonho que você tenha será maior que a palavra desse púlpito. Nunca, nunca. Aposte a tua vida nisso. Pastor, eu tive uma visão que Jesus entrou na minha casa, Jesus falou comigo pessoalmente. Pois bem, eu vou te dizer, essa visão e essa palavra de Jesus contigo pessoalmente não é maior que a palavra desse púlpito. Não é maior. Tu pode ter qualquer visão, qualquer sonho, qualquer palavra que seja menor do que a que ele tem dito aqui. A menos que eu tenha caído da graça. E se alguém achar que eu caí, primeiro tem que me lançar um desafio. Enquanto não aparecer alguém para desafiar, para ficar bem provado que eu caí, essa palavra aqui está superior a todas. Ora, pastor, mas eu tive um sonho. Você teve um sonho, mas você ainda é chamado por Deus para estar sentado na frente desse púlpito. Se você ainda depende da palavra que sai desse púlpito, teu sonho não é maior que ela. A palavra aqui é maior, a unção aqui é maior, o Espírito aqui é maior do que o tanto que tu tem recebido. Porque quando eu comecei a receber mais do que os meus pastores, ele virou para mim e disse: vai para a tua casa e funda a minha igreja. Aleluia, Deus! O teu sonho pode ser muito glorioso, mas jamais chegará aos pés da palavra que é revelada nessa dispensação final. Jamais. Então muita gente não aprende as lições. Não, porque Deus fala comigo. Deus pode falar contigo, meu irmão, mas não tanto quanto fala comigo. Pode falar contigo quanto for. E eu clamo: Deus, fala com o teu povo. Mas eu sei que não falará tanto quanto fala comigo, porque quem comanda a dispensação, quem mais precisa ouvir, sou eu e não você. Eu falo para milhões. E você, para quantos fala? Então, tem pessoas que não aprendem a lição. Aí quando tem tudo para deslanchar e explodir, volta ao primeiro ponto, porque o orgulho maldito e desgraçado é perito em jogar o homem no chão. Essa estrada, meu irmão, embaixo de cada passo tem que estar escrito humildade. Se não tiver humildade, meu irmão, não adianta, que não vai a lugar nenhum, mas não vai a lugar nenhum. Estou falando que não vai. Doenças. Meu irmão, o Deus que cura está aqui. Mas existe algo que eu já falei há muito tempo atrás nesse ministério. Quer ficar curado? Põe pé na estrada, trabalha. Trabalha. Trabalha, irmão, vai por mim, trabalha. Quem trabalha para Jesus não para por nada. Vai por mim. Vai por mim. Digno é o obreiro do seu salário. E o salário de Jesus muitas vezes é a cura, a libertação. Digno é o obreiro do seu salário. O salário de Jesus não é dinheiro. Imagina um Deus desse tamanho, ele vai te dar dinheiro. Se ele mesmo disse que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que é a cura. Põe pé na estrada. Trabalha, levanta, resplandece, se dispõe. Isso é lição, meu irmão. Lição poderosa. Você acha que Jesus vai ver alguém se arrastando para trabalhar para ele? Assim, o que ele vai fazer? Ele vai dar graça sobre graça, meu irmão. Senhor, retira de mim esse espírito da carne. Eu não estou conseguindo. Paulo, chega de oração. A minha graça te basta. Ah, tá, beleza, então vamos nessa. Nem tocou mais no espinho da carne, porque já não incomodava mais. Trabalha para Jesus, irmão. A cura vem por aí, sabe? Agora tem pessoas que, Senhor,
me cura. Aí Jesus para e pergunta assim: para quê? O que você está fazendo, o que você vive, você não precisa de cura, você pode continuar enfermo. Agora, tu quer ser curado para quê? Para trabalhar? Para correr léguas? Para atravessar as nações? Para sentar diante de um computador e trabalhar, mandar mensagem, enviar, invadir os grupos, digitar, escrever coisas, participar da minha igreja? Tu quer cura para participar da minha igreja? Para criticar, tu não precisa de cura. Fica doente. Para ficar de braços cruzados, não precisa de cura. Braços cruzados não precisa. Para que vai ser curado se é para ficar de braços cruzados? Eu dizia para o meu Deus: Deus, eu não tenho dinheiro para ir ao hospital. Hoje tem. Nessa época não tinha. Deus, eu não tenho dinheiro para ir ao hospital. Me dá saúde, para que eu possa depositar toda a minha vida na tua obra. Chegou um dia que o Senhor Deus falou assim: olha, anda na minha palavra e eu te prometo, tu nunca mais baixarás aos leitos de hospital. Quer ver os leitos de hospital afastados de você, meu irmão? Anda na palavra dele. Anda, mas anda mesmo. Anda na palavra de tal maneira que você possa dizer até para o teu filho, ou para tua filha, ou para tua mulher: para trás de mim, Satanás. Anda mesmo na palavra. Renuncie o que tiver para renunciar, porque aquele que guardar os mandamentos dele, por eles terá vida. Agora tem gente que não. Ouve. Um dos profetas fala sobre isso, né? Ouve, mas nunca se dão por ensinados, por instruídos. Imagina Israel ouvindo aquelas profecias na sinagoga. Caramba! 700 anos ouvindo profecias da sinagoga. Quando o Messias aparece, não reconheceram. Esse aí é um filho do diabo, tem pacto com Belzebu, expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Caramba! Era tão difícil assim reconhecer Jesus? Então por que Simeão, quando olhou aquele menino vindo nos braços de Maria, correu? Me dá isso aqui! Senhor, posso morrer em paz, os meus olhos viram a tua glória, viram a redenção de Israel. Se aquele velhinho pôde reconhecer, os sábios entendidos da sinagoga também poderiam. Mas é o orgulho que não deixa a pessoa acumular as lições, acumular as informações. O orgulho. E não esqueça, tá, meu irmão? Enquanto você orar e Deus disser que o teu lugar é aqui, nenhuma visão tua é maior, nenhum sonho é maior, nenhuma profecia é maior, nenhum entendimento é maior, mesmo que eu não tenha ele. Pastor, você sabia disso aqui assim? Não, nunca sou. Pois é, pastor, Deus me ensinou isso lá dentro do meu quarto. Parabéns, mas não esqueça que não é só de um pão que uma nação se alimenta. Uma nação é alimentada com plantações e plantações, não é apenas um pão. Então não é porque recebeu alguma coisa que eu não sei, obviamente que eu não sei tudo. Ora, nem precisa pesquisar, obviamente que eu não sei tudo. Mas a base que eu tenho não se resume em comer um pão, se resume em saber plantar toda uma seara de trigo. É muito diferente. Entregar uma palavra a alguém, beleza, é algo maravilhoso. Mas viver todos os dias entregando uma palavra é bem diferente. Você já viu aquelas coisas que eu escrevo lá no Zap? Coisas que Deus revela, eu vou botar isso lá no Zap, para abençoar os irmãos. Eu chego lá, boto lá. E bom dia, boa noite. Você acha que eu vou chegar lá no Zap, escrever um boa noite e virar as costas? Isso para mim, eu fico alegre que os irmãos façam, mas para mim, não. Quando Deus me revela algo, aí eu chego lá e ponho, que eu sei que vai alcançar
todos, inclusive os irmãos que estão em outros estados brasileiros e em outros países. Então, meu irmão, tem pessoas que nem nos seus sonhos acreditam. Tem outros que têm seus sonhos e não conhecem as lições, acham que os seus sonhos são superiores, são melhores. Uma, irmão, pode ser a direção dos seus próprios sonhos. Quer caminhar bem, irmão? Eu vou te dar uma dica poderosa para você caminhar bem. Você vai caminhar bem, muito bem. É que tem pessoas que não compreendem porque não sabem o que é uma dispensação. Por mais que a gente ensine, se desgaste em seminário, se desgaste em pregação, se desgaste em estudo, as pessoas não entendem o que é uma dispensação. Mas eu vou te dar a dica mesmo assim. Por mais sonhos e visões que você tenha, por mais que Deus tenha te revelado alguma coisa, irmão, se Deus não revelou a esse púlpito, guarda os teus sonhos na gaveta. Porque não há nenhuma obra a ser realizada sem que sobre ela tenha um mover da restauração. E restauração tem que ser reconhecida por mim. Eu tenho as chaves dessa dispensação. Eu consigo hoje, por incrível que pareça, eu consigo hoje mobilizar pessoas de boa parte do globo terrestre. Eu consigo hoje mobilizar a pessoa porque eu tenho a chave da dispensação. Tem a chave. E às vezes alguns irmãos lá nos grupos e nos Face começam a falar alguma coisa, algum irmão entra em cena e diz assim: ei, já falou com o pastor? Porque são pessoas que reconhecem que quem tem a chave sou eu. Qualquer coisa que for feita sem que eu reconheça, vai dar em nada. Sabe por quê? Porque Jesus honra aquele que ele levanta. Só por isso. Então, irmão, vou voltar a dizer isso. Você quer ficar curado? Proponha no seu coração: eu quero trabalhar. Jesus, me cura, porque eu quero trabalhar. E quando ele fizer por você, vai e faze conforme o teu voto. Voto, se você entende que é assim. Se você não entende, vai marchando, vai tocando a tua vida da maneira que você acredita que as águas vão se mover. Agora, tem muitas lições que ficaram aí para trás. Estude, ouça, leia. Eu tenho certeza que você vai descobrindo as coisas dia após dia. Então, muitos começam, caminham, tem um momento de glória, mas daqui a pouco estão lá que nem Israel, né? Rodeando o deserto. Não adiantou o mar vermelho se abrir, não adiantou maná, não adiantou as águas purificadas, não adiantou codornizes. Foram apenas momentos em que as pessoas tiveram um êxtase de vitória. Mas a sua vida constante não é de vitória, ela está sempre de volta ao primeiro ponto. E vai acontecer o quê? Que vai acabar tendo que girar e morrer no deserto depois de peregrinar os seus 40 anos. Pedro, estamos caminhando para o final, Pedro recebeu uma palavra. Senhor, és tu? Então me manda ir ter contigo sobre as águas. Depois daquele episódio, Pedro nunca mais andou sobre as águas. Tem pessoas que dão crédito a uma palavra por pouco tempo. E esse pouco tempo que a pessoa dá crédito, ela vê algo, mas ela tem, quando você recebe algo de Deus, irmão, isso não pode sair mais da sua vida. É isso que são os aprendizados acumulativos e constantes. Quando você aprende algo e isso não sai mais da sua vida, isso fica guardado a 7 chaves no cofre do teu coração, no profundo do vaso de barro.
Veja que Pedro recebeu uma lição poderosa. Senhor, és tu? Então me mande ter contigo sobre as águas. Ele começa a andar, mas quando viu as situações adversas, ele fracassou, ele naufragou, ele ia para a morte. Israel saiu do Egito com uma tremenda glória, mas quando viu as situações adversas lá no deserto, eles fracassaram, naufragaram e foram para a morte. Então o que eu quero que você entenda? Quando você receber algo de Deus, que você diz assim, Deus falou, se Deus falou, anota num papel, irmão, anota no coração, anota, mas não deixa aquilo escapar da tua vida, senão você vai voltar para a estaca zero. Uma lição esquecida, ela encurta, ela quebra o teu crescimento. Você não pode começar a aprender, vamos dizer assim, uma matemática, 3 mais 3, 6, 8 mais 4, 12, 10 mais 10, 20, você tem essas informações, lá na frente você vai ter que fazer uma operação que vai precisar saber disso que você aprendeu, que 3 mais 3 é igual a 6, que 10 mais 10 é igual a 20, que 8 mais 4 é igual a 12, se você esquecer essas lições iniciais, os seus cálculos vão ficar comprometidos lá na frente. Uma pessoa que é boa de tabuada, na hora que ela tem que resolver um problema matemático, ela resolve com rapidez. E os que são ruins de matemática, quando tem que resolver o problema, eles têm que voltar para o beabá. Vai lá no cantinho do caderno, como é que é mesmo aquela matemática? Assim, assim, assim. Quando eles estão ainda decidindo a matemática, relembrando, outros já concluíram os problemas, já estão em outras etapas. É assim a vida de muito crente. Não leva a sério as lições iniciais e básicas. Quando precisam se deparar com uma coisa muito maior lá na frente, não tem estrutura para aquilo. E tem mais, as coisas espirituais não dá para fazer no cantinho do caderno. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. Então Pedro recebe uma palavra, igual Israel quando saiu do Egito. E aquela palavra vem Pedro, vem comigo. Pedro foi, andou e naufragou. Por que tu duvidaste? Eu te dei uma lição, eu te disse vem. Ele recebeu a lição e andou, mas quando os ventos eram contrários, ele abandonou a lição, a palavra que foi lhe dada. Irmão, tem que ser firme e constante. Quando tu puser o pé na estrada, não olhe para trás, não olhe para os ventos, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, só olhe para Cristo. É assim que se caminha. Se você desviar os olhos, você perde a lição. Perdeu a lição, já era, não te resta mais nada. Cada lição tem que ser profundamente guardada no coração, senão ela vai te fazer falta lá na frente. Esses dias vivemos umas experiências tremendas, quando Deus nos revelou que ia haver, isso Deus revelou bem antes, que ia haver a festa, e depois o povo ia se reunir ao local de culto, mas só que tinha um selo de um rei, a permissão para entrar no local de culto, e a permissão, o selo, era representado por ter estado na festa. Ter estado na festa, não estar fisicamente. Não é isso que resume a obra de Deus. Eu dei uma explicaçãozinha lá pelo Zap. Então, isso foi muito surpreendente. Muito. Quando Deus revelou isso, Ele me trouxe logo, quando essa revelação chegou, imediatamente o Espírito Santo falou comigo. Esse povo ainda precisa aprender a não questionar uma liderança. Precisa. Quando é que o povo vai entender que um sacerdote não é questionado por um adepto, por um membro da irmandade? Quando é que o povo vai entender isso? As lições com Moisés não foram bastante. Moisés cometeu lá os seus erros, e quem falou contra Moisés levou
levou o pago da história. Quando que vai se entender isso? Então, o que faz? No pensamento da pessoa, ela projeta as suas discordâncias, os seus problemas, e ela é reduzida ao ponto de partida, ao início de tudo. Isso é realmente fantástico, porque aqui é um centro de seleção e justiça. E o povo que vai estar na próxima dispensação será um povo muito unido, mas eles não serão unidos simplesmente entre eles, eles serão unidos porque o elo que os une vai ser verdadeiramente Cristo Jesus, os seus princípios, os seus conceitos, a sua regra. Então, para nós concluirmos, outra coisa que faz as pessoas voltarem a estaca zero é o seu próprio comodismo, é a sua própria falta de dispensação. Não, eu tive um sonho, houve uma revelação, houve uma palavra, houve uma visão. O irmão fulano me disse isso, o irmão Beltrano me disse aquilo, e vem de Deus mesmo, eu também tive um sonho. Tá, mas as pessoas acham que a vida se resume em sonhos e revelações. A vida não se resume em sonhos e revelações. Israel tinha uma profecia dita pelo próprio Deus: depois de 400 anos eu vos visitarei no deserto, vos visitarei no Egito, tirarei a vossa semente. José chegou e falou assim: quando vocês saírem dessa terra, levem meus ossos. Sabiam que ia sair, só que não se resumiu nisso a história. Ao saírem, não foram para Canaã, ao saírem eles foram para o deserto. Tem gente, meu irmão, que é isso, a sua vida sempre volta a estaca zero. Sabe por quê? Por causa da sua própria falta de disposição, a sua própria falta de empenho, a sua própria falta de vontade, a sua própria fé, que diz receber alguma coisa de Deus, mas não anda segundo aquilo que diz ter recebido. Israel saiu do Egito não para Canaã, a promessa era Canaã, mas ele saiu para o deserto. Então, se Deus te deu uma promessa, irmão, antes de ela chegar, tem deserto para atravessar. E aí muita gente não tem disposição. Moisés, tu nos trouxeste nesse deserto para morrer pela espada dos inimigos? Cadê os melões? Cadê as cebolas? Cadê a água? Cadê a carne? Quando Deus te faz uma promessa, Ele está esperando que você vai lutar pela promessa que Ele te fez. Eu vos levei a possuir uma terra que mana leite e mel, mas quando chegou lá, a terra era habitada. Tinha gigantes morando e o povo dizendo: nós somos como gafanhotos, nós vimos gigantes, povo armado. Mas Josué e Caleb disseram: ei, subamos animosamente e possuamos-la. Se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra. Tem pessoas que Deus não chega a se agradar delas. Deus faz a promessa, mas as pessoas não lutam, as pessoas veem um obstáculo. Comodismo. No começo desse ministério, irmão, era cruel. Era cruel. Teve um dia que eu trabalhei tanto que não tive tempo de tomar banho para ir para o culto. Tanto que eu trabalhei no começo dessa igreja. Trabalhei, tinha coisa para fazer, eu estou vendo a hora, daqui a pouco o culto era 7h30. Já tinha gente na igreja, deu 7h25. Eu saí da batalha de tudo que eu estava fazendo, fui para dentro da casa, troquei de roupa e vim pregar. E nunca deixei de ver a glória de Deus. Nunca deixei de ver Deus agindo poderosamente. Nunca deixei. Tem batalha, irmão. Tem guerra. Homem de Deus é convocado para a guerra e não para o comodismo. Não confunda. Vos farei comer do melhor da terra. Vos farei ter as abundâncias. Estarás por cima e não por baixo. Emprestarás a muitos, de ninguém tomarás emprestado. Bendito no campo, bendito a tua amassadeira. Tá, tudo é bendito, mas não disse você será um vagabundo. Não disse isso. Não disse que você vai ser um vagabundo.
Hoje a ciência está dizendo, os cômodos, os que não se mexem, estão com diabetes, colesterol alto, problemas cardiovasculares, saúde comprometida. É isso que está acontecendo com os que não querem se mexer para nada. Deus te fez uma promessa? Besteira. Tu tem disposição? Então é besteira. Deus disse que tem uma grande obra na tua vida? Eu digo, besteira. Porque não adianta Deus fazer uma promessa a um acomodado. Ela nunca vai se cumprir. Amém, meu irmão? O camarada vai sempre voltar a estaca zero. Sempre voltar a estaca zero. Um dia eu disse para Deus, Deus, a prova é grande. Sabe o que é você ficar procurando emprego nessa selva de pedra chamada Rio de Janeiro? Chegava numa fila com 2 propostas de emprego, uma fila de 50, 60 pessoas. Quando o empresário via, ele tinha 2 vagas e tinha dezenas de pessoas, e ele já começava a humilhar as pessoas no meio da rua, na fila, porque sabia que tinha muita gente. Uma luta. E às vezes tu chegava num trabalho, o cara dizia, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... mas no emprego está dizendo que a função é tal. Mas aqui é assim, tem que fazer 3, 4 funções. Uns tinham disposição de dizer assim, não, então você procura outro, que eu só vim para trabalhar numa função. Mas sempre tinha outros que ficavam. A necessidade é muito gritante, tanta humilhação. E um dia eu estava no emprego, um empreguinho de meia tigela, e quando eu fui demitido, antes das profecias, quando eu fui demitido, eu falei, Senhor, vou começar aquilo tudo de novo, não sei se eu vou aguentar. Aí Deus falou, por um, por outro, pelo outro, e daqui a pouco disse assim, não, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Quando tu pensa, meu irmão, que as tuas forças não vão aguentar, é o momento de você colocar, se revestir da veste de glória, porque Deus nunca nos dá nada além do que possamos resistir. Se Ele te fez uma promessa, mete bronca, cava, te envolve, te empenha. Deus falou, mas isso aqui não vai dar em nada, meu irmão. Tudo que Deus dá a direção vai dar sempre em tudo, é sempre uma glória. É porque Deus trabalha em coisas bem escondidinhas. Deus gosta de fazer coisas assim que são ocultas aos sábios e entendidos, coisas que Ele revela só aos pequeninos. Então, infelizmente, pessoas podem ter seus sonhos, mas ficam marcando passo. Tem as maiores promessas, mas ficam rodando 40 anos no deserto. Que não seja assim conosco, amém? Que quando Deus falar alguma coisa, que a gente saiba empenhar a vida. Agora, tem outras pessoas ainda, Deus falou, Deus mostrou, caramba, então cadê? Por que você não faz? Por que você não age? Por que você não age se Deus falou? Ou está tomando o nome de Deus em vão? Ou será que Deus não falou nada? Quando Deus fala, Ele cumpre, então a parte de Deus ninguém vai questionar. Agora, quando Deus fala e as pessoas dizem, Deus falou, e a gente não vê se cumprir, ou a pessoa é preguiçosa, faz descaso, seja lá o que for, a parte de Deus está feita, sempre, Ele é inquestionável. Então, irmão, não diga Deus falou para ninguém, se você não tem disposição de correr atrás, se empenhar com aquilo que Deus falou. Amém? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.